Bom, se calhar vou deixar, já toquei no tema, que é o delegar responsabilidades em vez de delegar tarefas. É uma máxima que eu uso com muita frequência, e que eu acho que nos tempos de hoje em dia, nos tempos atuais, é mesmo essencial. É essencial nós entendermos que temos que preparar as nossas pessoas para viver sem nós. Mas elas partilham coisas incríveis que muitas vezes, quando nós levamos a informação de forma resumida aos gestores, aos líderes, a quem for, eles ficam surpreendidos, pá. Não têm noção disso, para eles é muito diferente. E são aquelas pequenas coisas que tu levas, mais uma vez, isto é liderança simples, genuína, pura, sem qualquer tipo de interesse escondido, e eu acho que é essa liderança que nós temos que levar para as empresas. E eu falo por mim, eu ter as minhas pessoas, estar com as minhas pessoas e sentir que elas olham para mim e que têm confiança para me dizer o que precisam de dizer, é muito valioso, muito precioso. Porque eu não vou conseguir, e também falávamos disso, às vezes o tal egoísmo, e é verdade, eu não vou conseguir ter o que eu quero se eu não entregar o que as pessoas precisam. E então tem muito a ver com isso e, mais uma vez, às vezes está nas coisas simples. Eu acho que tudo está mesmo nas coisas simples, nós é que tendemos a complicar, ou seja, o Jack Welch tinha uma frase sobre gestão, eu gosto mais de utilizá-la como liderança, que é: a gestão não é astrofísica, nós escolhemos uma das profissões mais simples do mundo, e a liderança é mesmo isso, ou seja, é literalmente nós não inventarmos, escutar, sermos empáticos, etc. Gosto muito de, quando estou a falar com as pessoas, de lhes tentar dar outras perspectivas, porque eu próprio procuro-as. Há pouco em off falávamos disso, eu gosto muito de falar com pessoas de todas as gerações, de todos os estratos sociais, se quiseres, de todo o tipo de profissões, e aprendo imenso, e às vezes é nos exemplos assim mais estranhos que eu vou buscar inspiração para depois aplicar no meu dia-a-dia, porque às vezes, lá está, são as coisas simples que marcam a diferença, e como eu disse, eu sinto genuinamente que sou uma pessoa simples, humilde. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Trio de Líderes, e hoje temos um convidado muito especial. Alguém que ainda não conhecia in person, não é? Portanto, nunca nos tínhamos visto, a não ser digitalmente, mas que ao longo do tempo fui seguindo no LinkedIn e que quer o conteúdo das suas publicações, quer a sua função, me foi chamando primeiramente a atenção. E agora, já conheço um bocadinho melhor, mas vocês vão conhecer também. E temos connosco hoje o Chief People Officer da Obey, o João Miguel Rodrigues. João, bem-vindo. Obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui. Obrigado por ter aceitado. Olha, João, vamos começar pelo início, que é aquela pergunta mais genérica de todas, mas que tem muito por onde andarmos, que é: quem é o João? Pá? Olha, quem é o João? É sempre são as perguntas mais simples, as mais difíceis muitas vezes de responder. O João é uma pessoa muito simples, muito tranquilo, julgo eu. Ao mesmo tempo, apesar de tranquilo, acho que sou uma pessoa intensa, uma pessoa que vive a vida intensamente, muito sociável, com muitas amizades, felizmente, com uma família também impecável, e até porque nós somos muito daquilo que vivemos e um pouco das pessoas com quem convivemos, e acho de facto que sou uma pessoa muito preocupada com os outros, mas preocupado, por um lado, de uma forma genuína, por outro, tenho a minha forma de lidar com essa preocupação. Ou seja, não sou propriamente talvez o maior confidente dos outros ou aquela pessoa que procura muito essa questão. Eu costumo ver-me como um conector, como alguém que liga pessoas, tanto na vertente pessoal, ou seja, adoro apresentar amigos a outros amigos e dali fazer um possível match, digamos assim. Não sou casamenteiro, nada disso, mas não, mas isto é uma coisa que para mim faz sentido. Gosto muito de facilitar negócios, de facilitar relações, lá está, e eu acho que isso é muito uma coisa que eu trouxe para a minha vida profissional, e talvez daí também estar
em gestão de recursos humanos, estar intimamente ligado às pessoas, porque eu acho que isto é mesmo muito, muito poderoso. Gosto muito de, quando estou a falar com as pessoas, de lhes tentar dar outras perspectivas, porque eu próprio procuro-as. Há pouco em off falávamos disso, eu gosto muito de falar com pessoas de todas as gerações, de todos os estratos sociais, se quiseres, de todo o tipo de profissões, e aprendo imenso, e às vezes é nos exemplos assim mais estranhos que eu vou buscar inspiração para depois aplicar no meu dia-a-dia, porque às vezes, lá está, são as coisas simples que marcam a diferença, e como eu disse, eu sinto genuinamente que sou uma pessoa simples, humilde, que sou o mesmo miúdo, provavelmente que tinha desde os meus 15 anos, talvez, antes disso não, porque era mais introvertido, etc. Mas talvez desde os meus 14, 15 anos, que sinto genuinamente que sou a mesma pessoa, claro, mais madura, mais experimentada, mas continua a ser o mesmo miúdo que usava todas as oportunidades para fazer uma piada, trouxe isso para o mercado de trabalho, nunca me escondi disso, porque acredito mesmo em ambientes positivos, acredito no humor como uma das formas de criar relação, de cativar os outros e ao mesmo tempo de quebrar barreiras. E é isso que tento fazer no meu dia-a-dia. Quem lida comigo sabe isso. Para mim, sem humor não tem piada, lá está. E procuro sempre trazer isso para o jogo, que no fundo isto é um jogo. Fixe. Já agora gostava de saber, portanto, eu ia-te perguntar sobre o teu passado, mais concretamente aqui em infância, se tu já eras mesmo assim, ou se há algum trigger que suscita o facto de tu gostares de pessoas e estás com elas. Já percebi que foi a partir dos 14, 15 anos, mais ou menos, que tu começas a... Eu acho que era antes, não sabia era manifestar-me. Eu costumo dizer que talvez me tenha transformado um líder por volta dessa idade, aos 14, 15 anos, por uma coisa muito simples, que eu digo isto com quem lida comigo também, que é porque comecei a aprender a liderar-me a mim próprio. E eu acho que essa autoliderança, essa confiança, essa motivação interna e perceber que tenho qualquer coisa que tenho que empregar aos outros, tenho que emprestar aos outros, tenho que pôr, no fundo, as minhas competências ao serviço dos outros, é um pouco isto. E acho que até essa fase, até esses 14 anos, e eu vejo muitas coisas no meu filho que eu também tinha, aquilo que eu acho que tinha era uma intuição muito grande. Eu sentia as pessoas, acho que tinha uma capacidade de me relacionar emocionalmente, mas era frágil, era muito frágil, continua a ser. A vulnerabilidade hoje já é algo que é muito mais aceitável. Talvez na altura não fosse, e as crianças muitas vezes sem qualquer tipo de maldade, mas acabam por não perceber muito bem isso. E chegou ali uma altura, muito através do humor, que eu comecei a perceber que de facto eu conseguia chegar às pessoas, não precisava de ser de forma tão séria, porque isso podia assustar as pessoas. Então o humor porque era isso sim é inato, ok? E hereditário, talvez, do meu maior líder, que era o meu pai, que infelizmente já faleceu, mas que para mim foi sempre o meu maior líder e que fazia uso desse humor. E para mim o humor é também uma forma de manifestar inteligência muito grande. Saber lidar com o humor, até a maneira como se faz que se constrói as próprias piadas, a velocidade de raciocínio, o improviso que é necessário. E como eu digo, muitas vezes eu sinto que a minha profissão me exige essa capacidade de raciocínio rápido, de saber o que dizer, e como em tudo na vida, tal como no humor, há piadas que correm bem, há outras que correm menos bem. E no fundo é isso que é ser líder. Indo ali um bocadinho àquilo que tu dizias, eu acho que ali 14, 15 anos eu começo a perceber. Coincidiu também com eu começar a jogar futebol de forma federada, uns aninhos antes, mas começou-me a moldar um pouco mais a personalidade, e eu comecei a perceber que eu conseguia impactar os outros. E quanto mais impactava os outros, mais eu me sentia impactado e inspirado em continuar a fazer aquele trabalho. Lá está, começava a querer ligar coisas, era aquela pessoa que me preocupava em garantir o espírito de grupo dentro do meu grupo de amigos, por exemplo. Se havia dois que não estavam a dar-se muito bem, ok, bora lá ouvir ambos, perceber o que é que se passou e como é que isto pode resultar. E a verdade é que comecei a perceber que tinha algum jeito para isso, mas acima de tudo o resultado deixava-me muito, muito confortável. E fazia uma coisa que eu sentia que mais ninguém tinha paciência para fazer, porque as outras pessoas, pelo menos ali à minha volta,
não é que não gostassem uns dos outros, mas partiam muito às vezes do, ok, eu penso assim, tu pensas assim, por isso cada um segue o seu caminho. E eu acho que a vida é muito mais do que isso. Eu penso assim, tu pensas assim, ok, bora lá, mas bora lá debater isto, há de haver um ponto de convergência e vamos sair daqui os dois satisfeitos. Então é muito nessa linha que fui crescendo. Depois o resto, como se diz, o resto é história, mas a verdade é que a tal confiança foi-me levando a ter experiências, a expor-me a determinadas circunstâncias. Desde de ser capitão de equipa e liderar grupos nessa perspectiva, seja muitas vezes ser um líder sem título, como ali está, nunca me escondi dessa liderança. E filo muitas vezes, porque quando chegamos ao mercado de trabalho, por exemplo, nós não somos, obviamente, considerados com competência suficiente para liderar o que quer que seja. Mas eu sempre achei que conseguia liderar à minha maneira determinadas circunstâncias. E isso, para mim, sempre foi muito positivo. Sempre tentei liderar os meus líderes e sempre tentei deixar-me liderar pelas minhas pessoas depois. Eu acredito muito nisso. Tenho, inclusive, um artigo escrito sobre isso, que é os líderes que se deixam liderar. Eu acho que isso é extremamente importante, extremamente poderoso. E aquilo que eu vejo muitas vezes é nós não somos suficientemente, agora vou generalizar, suficientemente empáticos com quem nos é hierarquicamente superior. E tu vês, por exemplo, falaste do LinkedIn, e como é óbvio, sou bastante ativo também no LinkedIn, e uma coisa, até tenho um mini texto escrito sobre isto, mas nunca o coloquei, portanto vou deixá-lo aqui, que é, repara que é muito fácil ir para o LinkedIn falar bem de líderes de outras pessoas, de líderes de outras empresas, e não falar dos nossos líderes. Temos dificuldade em fazê-lo, ok? E eu acho que é mesmo importante nós falarmos dos nossos líderes, elogiá-los e mostrar a tal empatia, porque não é fácil ser líder e eu penso muitas vezes nisso e sempre fui aquela pessoa que ia para as reuniões de avaliação, e todas as pessoas que me lideraram sabem que isto é verdade. Eu ia para as reuniões de avaliação e chegava ali uma altura que eu é que era o avaliado, não é? Mas chegava ali uma altura, pronto, agora sou eu, ok? Gostava também de dizer aqui umas coisas e tal. E sempre gostei muito de elogiar aquilo que, dar feedback sobre o que eu gostava que aquela pessoa fazia comigo, porque tinha este impacto, e aquilo que eu menos gostava porque tinha este impacto. E eu acho que isto é super importante, e é aqui que começam normalmente os problemas. É como numa relação amorosa. Se eu não tenho capacidade para passar esse feedback, para dizer, olha, eu adoro que tu... que chegar a casa e tu tens o jantar feito, ou eu adoro que tu me digas que não estou despenteado, sabe? Alguma coisa que podes... No nosso caso é mais difícil. que podes... mas esse reforço positivo é tão necessário nas empresas. E aquilo que... E eu estou à vontade, porque na UBEI eu sou muito chato com isto. Eu estou sempre a tentar dar feedback positivo quando é possível dá-lo, e a pedir esse feedback. Se gostarem, digam. E eu uso sempre uma expressão que é, quando nós fazemos eventos, o exemplo que eu dou é, malta, fazemos um evento e o que acontece muitas vezes é, eu pus lá umas bolas com creme, por exemplo, e a verdade é que no final nós fazemos um questionário de satisfação, como sempre, e começamos a receber respostas, e foram 100 pessoas, não interessa ao evento, e houve 20 pessoas que não gostaram das bolas com creme. Essas 20 vão dizer no questionário, não gostei, de bola com creme não é a minha cena, não quero, não. Houve 80 que gostaram, mas provavelmente não se manifestaram. O que é que achas que vai acontecer no evento seguinte? Não vão haver bolas com creme, porque eu vou seguir aquele feedback, que é aquele que é palpável. Eu sei, estas pessoas não gostaram, as outras não sei se gostaram ou não. E então eu vou retirar as bolas com creme e no evento a seguir eu vou ter 80 pessoas a dizer-me, fez-me falta as bolas com creme. Porque não antes? Excelente metáfora, pá. Na prática, há uma frase do Heráclito que é: não seria melhor para os homens se acontecesse exatamente o que eles querem, ou algo similar. Ou seja, na prática nós somos seres sempre insatisfeitos. Nós por norma, não dizemos o que gostamos, mas dizemos sempre o que não gostamos. É curioso isso. Há aqui uma série de coisas que tu tocaste. Para já, eu só queria enaltecer já uma que está relacionada com a vulnerabilidade, que tu tens dito, que eu acho que é um superpoder, de facto. Aliás, se forem a ver o significado da palavra vulnerabilidade no dicionário Primeirame da língua portuguesa, diz qualidade do vulnerável. Mas depois for ver vulnerável, diz da parte fraca de alguém. É curioso, portanto, existe aqui esta dicotomia. Mas para todos os efeitos, ser vulnerável é muito bom e é importante praticarmos a vulnerabilidade. Somos todos. Só que uns mostram e outros não. Uns demonstram menos, outros. Pegando aqui no
no humor e na liderança, porque é algo que eu também tento praticar, portanto, o humor, e acho que temos a mesma inspiração, portanto, no teu caso foi o teu pai, no meu caso é o meu. O que é que como é que tu te descreverias enquanto líder aqui na tua função de Chief People Officer? Já percebi que o humor é uma ferramenta que tu utilizas para, calculo eu, quebrar o gelo, para as pessoas estarem mais confortáveis, mas para além do humor, o que é que tu mais fazes no teu dia-a-dia e como é que tu te descreverias como líder na OBEI? Ok, muito bem. Bom, é sempre mais fácil quando são os outros a descrever-nos. Eu pelo menos tento escutar efetivamente as pessoas. Ou seja, eu não sou aquela pessoa que consegue liderar às cegas. Ou seja, consegue decidir o que é que vai fazer este ano todo, e para o ano, e para o outro, pá, sem nunca ter ouvido as pessoas. E isso mostra, por exemplo, eu acho que é uma história gira. Quando eu entro na OBEI, portanto, eu sou convidado para vir criar um departamento de raiz, não existia, e no final do dia dar estratégia e corpo àquilo que já era a cultura da organização e os valores da organização, que é um foco tremendo nas pessoas, preocupação, proximidade com as pessoas. Faltava estratégia, era tudo muito emotivo, percebes? Muito reativo também. E eu, quando tenho a conversa com o João Bexiga, no dia 2 de janeiro de 2018, não nos conhecíamos, tínhamos estado uma vez juntos, mas não nos conhecíamos verdadeiramente. Eu conhecia outras pessoas na estrutura e então começamos a conversar. Pá, e a conversa, acho que foram algumas 2 horas de conversa, aquilo fluiu, e eu levei um PowerPoint com uma ideia do que para mim era o futuro da OBEI. Porquê? Porque eu conhecia as pessoas, eu já tinha ouvido um conjunto de pessoas, mas que tinha posições de liderança já, não é? Diretores, etc. E então eu lembro perfeitamente, eu disse isto ao João Bexiga: olha, João, eu para aceitar este desafio, e estou muito motivado para o fazer, eu vou precisar aqui de algumas coisas. Do que é? Do que é que precisas? Preciso de 4 pessoas para trabalhar comigo, porque senão eu não vou entregar, o ciclo vai ser muito, muito longo e eu preciso de entregar para ser reconhecido o valor, e eu durante um mês não vou fazer nada, não vou entregar nada. Durante um mês não vais entregar nada, mas como é que isso é possível? Não, durante um mês aquilo que eu vou fazer é contratar estas 4 pessoas e vou ouvir todas as pessoas que eu consiga. E ele na altura perguntou-me: mas ouvir, mas já tens aqui um plano? Pá, eu estou-te a dizer que concordo. Sim, tu concordas, a direção concorda, algumas pessoas da direção concordam, porque eu já falei com elas, mas será que as pessoas efetivamente sentem o mesmo que vocês? E segundo ponto, gestão de prioridades. Será que o que é prioritário para vocês é aquilo que está na ordem do dia também das prioridades para as pessoas? E foi muito bom, assim foi, a coisa fez. E o plano manteve-se, contratei as pessoas e comecei a falar com toda a gente que podia. E foi fantástico perceber que tudo batia certo em termos de necessidades, mas as prioridades não. Estavam invertidas. E às vezes as coisas, lá está, precisamos de um modelo de avaliação de desempenho, uma coisa super complexa. Toda a gente dizia também que precisava. Mas antes disso estava, a Copa está muito desorganizada, porque nós fazemos aqui uns turnos de quem é que arruma a Copa e tal, não sei o quê, e aquilo está muito desorganizado. Eu lembro que a primeira entrega que fiz, e ainda me lembro de terem até alguma malta brincado comigo, a dizer: veio para aqui o rei dos PowerPoints e tal, foi fazer um pequeno PowerPoint com um fluxo de como é que poderíamos coordenar melhor a arrumação da Copa, a gestão da limpeza da Copa, porque ninguém ia limpar a Copa, mas havia por dia uma pessoa que ficava responsável por garantir que a Copa estava alinhada, se não tivesse chamava a atenção os colegas e tal, porque a casa no fundo era uma casa de todos, e acho que a OBEI é um excelente exemplo disso, mesmo tendo crescido muito, continuamos ainda muito, muito nessa linha, claro que de forma diferente, mas isto tudo para dizer o quê? O escutar é essencial, e eu acredito que aquela primeira entrega e depois uma segunda entrega também pequenina e a terceira começou a dar esperança às pessoas que de facto tinha chegado uma equipa, e aqui não vou falar só de mim, uma equipa que queria trazer valor, que queria acrescentar qualquer coisa à organização. E eu acho que isto é super importante, e é um erro que eu vejo muitas das vezes, é nós estarmos fechados num ciclo de pessoas que pensam de determinada maneira, que querem inventar soluções para os problemas, sem dúvida, mas às vezes as boas intenções acabam por não trazer os resultados esperados, porque não paramos para escutar quem efetivamente precisamos de escutar, que são as equipas que no dia-a-dia estão a pôr a operação a montar. E eu tento fazer isto para tudo. Eu costumo dizer que, por exemplo, com a minha equipa, muitas vezes é verdade, eu levo a ideia, ainda agora estamos com um projeto que foi exatamente assim. Eu tive uma ideia
que achava que era gira, que era porreira, enviei essa ideia para a minha equipa, mas a primeira coisa que eu lhes disse é, pá, por amor de Deus, não se sintam inibidos de contrariar o que eu estou aqui a dizer, porque senão isto vai sair torcido. Então, foi das coisas que eu mais gostei neste projeto, mais uma vez, depois a minha equipa, já estou com a minha equipa há muitos anos, mas foi mais uma vez, eu acho que eles entenderam, a mensagem passou, e o resultado final agora deste projeto é completamente diferente daquilo que eu defini. E eu estou muito mais satisfeito com este do que estava com a minha ideia original. Mas eu acho que é isto o papel de um líder. O papel do líder é dar um mote, pode às vezes começar o desenho para mostrar a ideia que tem, mas depois é entregar o lápis às pessoas e dizer, epá, bora lá, faz tu também aqui o resto do desenho comigo. E eu acredito genuinamente nisto porque tenho exemplos práticos que depois as pessoas sentem efetivamente que aquilo é deles, aquilo não é do João e nem nunca vai ser, quer dizer, nós temos acionistas, ou bem não é nem deste João, nem do João Mexiga, nem de quem seja, é uma empresa que nós estamos a construir todos juntos e eu acho que esta parte de escutar as pessoas não é uma coisa que é apenas minha, atenção, aqui foi mais para responder à tua pergunta do que é que eu reconheço, e reconheço isto, ou seja, por exemplo, eu agora lancei uma iniciativa a meio do ano passado que foram as entrevistas de engagement, isto porque acho que também é uma história gira. Eu estava com o João Mexiga num evento de saúde mental o ano passado, onde fomos convidados os dois para ser oradores, e estávamos a falar em off com umas pessoas da organização e o João usou uma expressão muito gira. Se calhar ele até já tinha usado, eu confesso que foi naquele dia que me caiu a ficha. E ele diz, isto foi em junho, e eu começo as iniciativas em julho, porque o João diz assim em junho. Pois, porque esta história de fazermos entrevistas de saída nas empresas, no fundo, isto é fazer autópsias, não é? A pessoa já vai sair, quer dizer, ok, vamos melhorar eventualmente para evitar novas mortes, mas quer dizer, aquela pessoa já foi. Eu devia era fazer consultas de rotina, e aquilo fez-me super sentido. E eu, ok, mas eu já tenho essas consultas de rotina, que são, no nosso caso, nós chamamos de Feedback and Coffee, que é o nosso modelo de acompanhamento de carreira e de avaliação de desempenho, ou seja, eu tenho médicos que têm grupos de doentes e estão a fazer teoricamente esse trabalho. Mas espera aí, eu em teoria sou aqui agora brincando, não é? Sou o diretor do hospital, eu se calhar também tenho que ouvir realmente as pessoas a tempo, e muitas das vezes vamos pelos achismos, e eu depois comecei a pensar nisso, que é, nós, gestão topo, principalmente, muitas das vezes o que nós ouvimos é as versões dos líderes, não é? Ouvimos os líderes, e com os líderes nós temos que ter tempo para as lideranças intermédias, e estamos a ouvir a base da pirâmide, estamos a ouvir, desculpa a expressão, às vezes, como se usa muito também na indústria, o chão de fábrica, estamos a ouvir as pessoas, será que está a passar, que a cultura é igual para todos? Talvez não seja, e estas entrevistas têm sido extremamente úteis, porque o que eu sinto é que as pessoas abrem-se verdadeiramente, e isso deixa-me muito feliz. Feliz porque quero acreditar que sentem essa preocupação genuína do meu lado também, essa empatia. Como eu lhes digo, estou lá, não é só o João, eu estou em representação da organização, não são conversas de café, mas têm que ser muito informais, e só não são conversas de café porque eu quero fazer alguma coisa com aquilo. E o que não estiver bem, vamos lutar para que melhore um bocadinho. Então eu acho que é isto. Há pouco falávamos também em off, que é, nós preocupamos-nos com coisas super fancy, super complexas da liderança, mas se nós não tivermos tempo para ouvir as nossas pessoas, se nós não liderarmos pelo exemplo, se não mostrarmos respeito e a tal empatia pelas pessoas e compromisso com elas, que é, a minha palavra tem que valer ouro. Eu estou sempre a dizer isto à minha equipa, eu se lhes digo alguma coisa, olha, terça-feira eu digo-vos isto, não há desculpas de, porque eu sou muito ocupado e, olha, desculpem, não me lembrei de vos dizer. Não, eu tenho que pôr na minha agenda. Eu tenho que dar feedback à minha equipa naquele dia sobre isso. E eu acredito muito nisto. Acredito mesmo que, fala-se muito da questão do líder servidor. No final do dia, é verdade. É verdade. Porque eu não vou conseguir, e também falávamos disso, às vezes o tal egoísmo. E é verdade, eu não vou conseguir ter o que eu quero se eu não entregar o que as pessoas precisam. E então tem muito a ver com isso e, mais uma vez, às vezes está nas coisas simples. Eu acho que tudo está mesmo nas coisas simples, nós é que tendemos a complicar, ou seja, o Jack Welch tinha uma frase sobre gestão, eu gosto mais de utilizá-la como liderança, que é, a gestão não é astrofísica, nós escolhemos uma das profissões mais simples do mundo, e a liderança é mesmo isso, ou seja, é literalmente nós não inventarmos, escutar, sermos empáticos,
etc. Já agora partilhando também aqui a minha experiência nesta vertente, portanto, por norma nós somos outsourcing nas organizações e fazer esse papel de falarmos com as pessoas, fazemos um diagnóstico organizacional, etc. Portanto, e aquilo que eu sinto é que na maior parte das vezes estas pessoas nunca foram ouvidas. É impressionante. Ou seja, é fabuloso perceber que quando nós damos 15 minutos do nosso tempo total, ou seja, eu estou ali, eu, o meu sócio, quem for, nós estamos ali totalmente disponíveis para as ouvir, mesmo que elas ainda não confiem em nós, porque na maior parte dos casos vem alguém de fora, chega à beira delas, elas ficam, olha, o que é que este gajo vem para aqui fazer? É para mandar embora? Ou seja, principalmente em empresas onde a cultura era tóxica ou ainda é, portanto nós notamos mais isso. Mas elas partilham coisas incríveis que muitas vezes, quando nós levamos informação de forma resumida aos gestores, aos líderes, a quem for, eles ficam surpreendidos, pá. Não têm noção disso, para eles é muito diferente. E já agora, antes de passar para a próxima pergunta, nós usamos uma ferramenta que é o OK, que foi desenvolvido por o Cameron Quinn em 2006, se não estou em erro, que é o Organizational Cultural Assessment Instrument. É um instrumento de avaliação da cultura organizacional. E aquilo que nós vemos é que numa mesma empresa, ou num grupo empresarial, mas isso é mais fácil, mas numa mesma empresa, tu tens várias pessoas que percepcionam a cultura de formas diferentes. Porquê? Por exemplo, o departamento financeiro vê de uma forma, porque os líderes intermédios implementam uma determinada cultura, não é? O departamento de produção, uma outra cultura, e por aí fora. Então, de repente, tu estás na mesma empresa, mas tens as 4 ou 5, 6 culturas diferentes. Isso é muito curioso. Pá. E o projeto que eu estava a falar há pouco é exatamente a sentido. cultura, que nós chamamos de cultura 2.0, que no fundo estamos aqui a fazer A cultura não pode ser estanca, a cultura é evolutiva, tanto é que, por exemplo, nas sessões de acolhimento, uma coisa que eu digo sempre às pessoas é: eu não quero que ninguém se venha a adaptar à cultura, eu quero que venha a acrescentar à cultura. Isto é extremamente importante que se entenda de facto que quem chega tem tanta responsabilidade como quem está lá há 20 anos. Apenas vai viver a cultura de maneira diferente. E a UBEI cresceu muito. Nós somos hoje mais de 1.400 pessoas em Portugal. Eu, quando entrei, por exemplo, fui o 501, portanto, em 7 anos, fez agora 7 anos, triplicou praticamente o tamanho, e isto traz desafios tremendos, como deves calcular, sendo que depois nós temos uma estrutura interna, que neste momento está na ordem dos 150 pessoas, mas quando eu entrei éramos 25. Okay? Essa estrutura interna depois, no fundo, tem as áreas corporativas, chamemos assim, as áreas de gestão, e depois existe a área de produção, a área de consultoria, que são todos os nossos consultores que trabalham para projetos em clientes nossos. Agora, esta equipa aqui mais transversal da empresa, digamos assim, acaba por ter aqui uma transformação muito importante, e são os principais catalisadores também da cultura. E a verdade é que toda esta evolução trouxe novos desafios e há interpretações diferentes daquilo que é cultura, e o que nós sentimos foi exatamente isso, ok, nós falamos muito de cultura, que a cultura obeia a isto, o nosso ADN, etc, mas será que é igual para todos? E estamos agora numa fase de assessment, inclusive, e depois iremos fazer aqui uma coisa muito gira, que são debates da nossa cultura, vamos envolver todas as pessoas, contar histórias, para que todos no final do dia possamos ter uma orientação, digamos assim, mais clara do que é que efetivamente nos define. Portanto, esse trabalho é essencial e desafio todos os líderes a fazê-lo, e não terem medo também de se expor e de encontrar coisas que às vezes são chatas de encontrar, que é realmente cada um vê a cultura à sua maneira, porque isso é natural. E eu acho que o mais importante no meio disto tudo é, se nós queremos efetivamente uma cultura profissionalizada, uma cultura forte, nós temos que ir arregaçar as mangas e ir para o terreno e entender como é que as pessoas estão a viver essa cultura. Porque, como tu dizes, e bem, cada equipa é uma equipa, e a verdade é que as equipas depois vivem muito daquilo que é o dia-a-dia, ainda para mais num modelo extremamente flexível, como é, por exemplo, o nosso, de trabalho. Nós utilizamos o Smart Working como modelo, portanto, há uma adaptação. Há equipas que vão muito ao escritório, há equipas que vão muito pouco, e há outras que praticamente não vão mesmo, e portanto é óbvio que há diferenças, e não tem a ver, atenção, há equipas que vão pouco. Eu falo da minha equipa, a minha equipa não vai todos os dias ao escritório, de modo nenhum, mas tentamos
encontrar-nos. E quando vamos com um propósito e com um proveito, e é uma equipa extremamente unida. Portanto, quando me dizem que não é possível ter equipas robustas e coesas com modelos de trabalho remoto ou híbrido, eu não acredito. E não acredito porque tenho uma prova real. Há outros casos em que não resulta, é certo. Mas tem a ver com os estilos de liderança. Eu acho que tem a ver precisamente com isso. Por exemplo, no nosso caso, nós trabalhamos muito ou em cliente, ou então, na maior parte dos casos, é à distância. Portanto, nós usamos algumas ferramentas, como é o caso nós só trabalhamos 4 dias por semana, ou seja, fazemos as 32 horas, e aquilo que eu sinto desde o início em que começamos a praticar isto, que se não estou em erro já foi em 2023, acho que sim. Portanto, em 2022 fizemos um teste de 4 dias e meio, 2023 os 4 dias. É que isto foi uma boa ferramenta para a malta estar mais motivada, por um lado. Segundo, ter a flexibilidade toda que precisavam para fazer o que quisessem, e passaram a fazer à sexta, no nosso caso, porque é segunda à quinta. Pronto, e o impacto disso na equipa é brutal. Mas a coesão de equipa, eu não sinto, mas posso estar enganado, e já agora, se considerarem que estou, digam, por favor, que é fixe ter esse feedback. Mas eu sinto que o estarmos coesos ou não estarmos coesos depende da forma como aplicamos a liderança. Apesar de estarmos à distância, eu quase todas as semanas ou todos os dias pergunto como é que as pessoas estão. E é tão simples quanto um bom dia, estás bem? Como é que correu o dia ontem? Algo deste género, portanto, para... Eu estou a rir porque isso é um tema que a mim me... Diz muito. Eu acho que há pequenas coisas que fazem toda a diferença. Inclusive eu falo muito disso, falo muito, por exemplo, de delegar responsabilidades em vez de delegar tarefas. E isto é crucial quando tu queres trabalhar com graus de autonomia, porque uma coisa é delegar trabalho, outra é despachar, ok? E nós não nos podemos esquecer de uma coisa: quando trabalhamos no presencial, a minha comunicação pode ser de uma maneira. Quando eu trabalho longe de outra pessoa, a minha comunicação tem que ser extremamente profissional também. E isso é como ter uma relação amorosa à distância. Nós temos que ter muito cuidado, não podemos deixar conversas a meio. Uma conversa a meio pode trazer problemas. E então, o que eu tenho que fazer é o quê? Tenho que me preparar melhor para os momentos. Eu tenho que conseguir, tendo contacto diário praticamente com as minhas pessoas, e às vezes uma mensagem... aquela mensagem empática do então como é que correu aquilo? Espero que tenha corrido bem, alguma coisa, diz um abraço, um beijinho, e aquela pessoa sente-se tocada pelo líder, sente que ele não está aqui sempre comigo, mas se eu precisar de alguma coisa dele, eu preciso dele, eu posso tê-lo, e eu acho que isso é algo muito próximo daquilo que, se nós pensarmos, daquilo que é a parentalidade, daquilo que nós temos que ser como pais. Em determinado momento da vida nós temos que deixar também os nossos filhos voarem, não é? E isso não quer dizer que não haja ali uma ligação forte em que eu sei que se eu precisar do meu pai, vou-lhe ligar e ele vai lá estar para mim. Que quando eu falar com ele, se calhar só vou falar com ele 3 vezes por semana, mas quando falar, vou-lhe contar várias coisas do meu dia-a-dia que se calhar eu não conto à minha mulher e vivo com ela. E eu acho que isto é muito importante nós entendermos que é importante pensar a comunicação, pensar a liderança. Eu costumo dizer uma frase que acho que é muito poderosa, que é muito importante pararmos para pensar. Eu costumo dizer que para todos os líderes para pensar antes que não pensar te faça parar. Porque nós precisamos mesmo de parar para pensar o que andamos a fazer. E como líder, o meu principal foco tem que ser as pessoas, sempre, não é? Claro que o negócio tem que rolar e é importante estar focado no negócio, mas provavelmente para olhar para o negócio eu tenho lá aquelas pessoas. Agora, eu tenho é que perceber o que é que elas precisam de mim. E este contacto, se for planeado, se for preparado, se eu tiver pontos de situação, imagina, semanais. E, por exemplo, eu tenho pessoas da minha equipa que eu não tenho pontos de situação semanal fixo, mas tenho agilidade de contacto com essa pessoa e, claro, que as coisas não acontecem de um dia para a noite. Por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipa que entrou há relativamente pouco tempo, e isto é verdade, portanto, entrou em outubro do ano passado. Obviamente, nos primeiros meses, eu tinha que ter pontos de situação constantes com essa pessoa. Muitas das vezes não era para controlar o que ela estava a fazer, é ao contrário, o que é que tu precisas de mim para desbloquear? Porque que eu acho que isso é, lá está, o tal papel do líder servidor, que é, que portas é que eu tenho que abrir para ti? Que tu não estejas a conseguir, ou pelo menos abrir-te uma janela. Olha, a porta não está a dar uma janela. É preciso marcar uma reunião com alguém, a mensagem não está a ser bem passada, o que é que se passa? E é neste trabalho quase de maestro que eu acho que reside o truque. E mais uma vez é nas pequenas coisas. É arranjar agenda para as pessoas
E depois não é estar com há muito aquela coisa se tiverem dúvidas, digam. Isso não resulta na comunicação, não é isso que aproxima as pessoas. O que aproxima as pessoas é o contrário, é dizer, olha, amanhã vamos falar um bocadinho, se tiveres dúvidas, pensa nessas dúvidas e falamos. Se não tiveres, olha, sempre falamos um bocadinho. É aquele café virtual, praticamente. Não há temas de trabalho para falar, uma brincadeira, uma conversa, não é 15, são 5 minutos, segue. Eu sou completamente contra as reuniões só porque sim, ok? Mas diz-me a experiência também que é importante haver reuniões. E eu tenho que continuar a cultivar isso na equipa, porque se eu, por dar cá aquela palha, também cancelo as reuniões, porque não tenho nenhum tema, eu começo a distanciar-me da equipa. Então, às vezes, não vou dizer que invento temas, mas tem que haver ali aquele momento. Agora, não vou estar 1 hora a encher chouriços, não é? Mas, se calhar, vou ter 15 minutos com a minha equipa, lá está o humor outra vez, uma piada, uma brincadeira, o que se passou na semana anterior, etc. Uma dinâmica qualquer, o que E isso seja. causa impacto na equipa, a equipa sente-se próxima e sente-se, acima de tudo, também, acredito eu, protegida. E mais uma vez vamos às coisas simples. A liderança tem muito a ver com isso, o sentimento de proteção, o eu sentir que há alguém que está ali. Eu posso ser completamente autónomo, é a mesma coisa, mais uma vez, da parentalidade. Eu sou completamente autónomo. Se nós pensarmos bem, tu não precisas dos teus pais, provavelmente, para viver e para fazer a tua vida. Mas saber que os tens, e eu infelizmente já não tenho o meu pai, é uma coisa preciosíssima. Porque tu sentes que tens ali aquela entidade, aquela proximidade. Tábua de salvação ou uma rede, como no circo existe. É um conforto. É um conforto. E eu acho que quando tu sobes na hierarquia e chegas a uma liderança de topo, tu tens que pensar que és o conforto de alguém. E isso dá-te uma responsabilidade tremenda. Tu gostas também de agradar, não é? Como a mãe que às vezes sem pedirmos nada dá aquele mimo, prepara um tupperware com uma comida que nós gostamos, uma coisa, o que seja. Eu acredito muito nessa liderança do tal conforto. As pessoas, eu costumo dizer que as pessoas quando falam connosco, com um líder, quando falam com o líder, a pessoa tem que sair melhor do que entrou. Sempre. E pode vir com o pior problema do mundo. A pessoa vem destroçada. O que é que eu vou tentar fazer com ela? Não vou resolver o problema. Isso. Eu sei que não. Às vezes nem é preciso fazer nada, a não ser ouvir e a pessoa desabafar. Ora, é demais. Outras vezes é tentar tirar o peso. Dizer, olha, tranquilo, calma. Outras vezes é o contrário. A pessoa vem cheia de confiança e tu tens que fazer o papel contrário, que às vezes é chato também, mas é o contrário, que é, olha, calma, se calhar estás aí com muita sede ao pote e há aqui coisas que não estás a pensar, mas isso é o papel de um pai também. Eu não me esquecer disto. O meu pai sempre que me ia buscar aos jogos, e eu quando era júnior, houve ali uma altura, fui o melhor marcador do campeonato e tal, e aquilo estava a correr muito bem, mas havia jogos que eu não marcava golos. E lembro-me sempre, imagina, marcava 2 golos ou 3 golos, chegava ao carro, e pai, viste aquilo? Bem, ele pegava no o único lance que eu falhei, imagina naquele jogo, dizia, ok, mas não fizeste tudo bem, tiveste ali uma situação, ou quando caíste disseste uma asneira. Não, és capitão de equipa, postura, não quero dizer asneiras, não faz sentido, isso não és tu. E aquilo, sabes, mas ele tem razão, e realmente eu posso ainda ser melhor. No dia em que a coisa me corria mal, eu corri muito mal e fiz isto, ele ia pegar o lance que eu fiz bem, ou dizer, mas viste, nem foste tu, mas aquela vez que falaste com o teu colega, viste que ele mudou logo o jogo dele, isso é um impacto do líder. E são aquelas pequenas coisas que tu levas, mais uma vez, isto é liderança simples, genuína, pura, sem qualquer tipo de interesse escondido, e eu acho que é essa liderança que nós temos que levar para as empresas. E eu falo por mim, eu ter as minhas pessoas, estar com as minhas pessoas e sentir que elas olham para mim e que têm confiança para me dizer o que precisam de dizer, é muito valioso, muito precioso. Nós tivemos muita sorte, Os pais tivemos, já estou a ver. O meu pai faz ainda coisas muito parecidas, mas fez em momentos decisivos isso. Quando eu era pouco humilde, ele fazia-me ver que eu devia ser mais. Quando eu era demasiado humilde, ele me fazia ver que eu podia ser menos um bocadinho. Portanto, aquele equilibrismo impecável. Já agora uma nota, porque a tua mulher vai ver isto. E quando ela vir, ele não contava só ao pai, ele conta-te a ti também tudo. Podes dizer à tua mulher, podes falar com ela. Tu disseste há bocado uma frase que era, contavas tudo a alguém, às vezes não contava à minha mulher. Só estou aqui a proteger-te. Estou a brincar, sim. Só que é uma prova de jogo. Mas às vezes, sabes que às vezes,
Quando nós estamos sempre com uma pessoa, nós sentimos Sim, que... eu já te contei já isso, te contei certeza, isso. É o que me acontece com a minha. Não é? Porque eu Desculpa, Flávia. eu com o André é isso. E agora passando essa relação amorosa, mais uma vez, para a liderança, muitas vezes é isso que acontece. Os pontos de contacto são tantos que, imagina, eu tenho uma reunião contigo, vamos ali para uma sala, temos uma reunião. A seguir saímos da sala, vimos para aqui trabalhar um ao lado do outro. Epá, olha, é verdade, esqueci-me de dizer, mas naquele projeto, olha, atenção, é isto, isto e isto. Ok. E está alinhado. Se eu tenho uma reunião contigo, virtual, em que fechamos a agenda, estamos a falar meia hora, eu não preparo a reunião, vou para lá mandar umas postas de pescada, desculpa a expressão, e a seguir lembro-me, já pode ser tarde, porque entretanto tu foste para outras reuniões, eu já não te vou ver nessa semana pessoalmente, também se calhar não te vou ligar para te chatear por causa daquilo, e isso gera muitas das vezes a tal má experiência também do trabalho remoto. E numa relação amorosa é exatamente a mesma coisa, que é ou tu aproveitas os momentos que tens com aquela pessoa, se for à distância, ou então é complicado. Quando estás perto da pessoa, podes-te dar ao luxo de ser uma coisa mais random, mais informal, menos preparada, porque estás ali, tocas rápido nas pessoas. E eu acho que há uma tentação muito grande de muitos líderes escudarem nisto e dizerem não, eu prefiro o trabalho pessoal porque é muito mais fácil. Sim, eu acho que é por causa disso, pá. Mas, para todos os efeitos, e pegando aqui no que tu disseste bem, portanto, escutar as pessoas e perceber o que é que elas mais procuram. Eu por norma, falo sempre em duas coisas, portanto, a regra de ouro e a regra de platina. Portanto, a regra de ouro é tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Portanto, eu acho que isso pode ser visto como egoísmo, como tudo, mas nós nunca quereremos mal a nós mesmos. Ou seja, se nós tratarmos pelo menos as outras pessoas como tratamos a nós, já está muito bom, na minha opinião. Mas a regra de platina é um nível acima um pouco, pelo menos na minha opinião, que é tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. Ou seja, para isso só há uma forma, é praticar um verbo que é conhecer. Ou seja, se nós não conhecemos as pessoas, não sabemos o que é que elas valorizam, o que é que elas procuram. E só para fechar este tópico, tu há pouco mencionaste uma coisa que o Daniel Goleman fala no Como Ser um Líder, e eu acho que também no Inteligência Emocional, que é, ele aborda 6 estilos de liderança. Portanto, o visionário, enquanto coach, o afiliativo, que é mais focado na cultura, o democrático, o pace setting, que é pioneiro, e por fim não é autocrático, é dominante, como ele menciona, mas é mais agressivo eventualmente. E o que ele diz é que a liderança, como ele a vê, é como um jogo de golfe, em que a pessoa é uma bola de golfe e que tem determinadas características, está num determinado contexto, pode estar no green, pode estar no bunker, portanto, e que tu tens que saber as condições e as características para definir qual o taco a utilizar, e o taco a utilizar é o estilo de liderança. Portanto, tu, enquanto líder, o que fazes é adaptar-te, como tu disseste, e bem, eu queria deixar bem claro isso para quem está a ouvir, que tu te adaptas às pessoas. Não são as pessoas que te adaptam-se a ti. Ou seja, tu, enquanto líder, tu exerces este papel de adaptação. Com isto não quero dizer que as pessoas não se devam todas adaptar umas às outras. Claro. Isso é o que todos devemos fazer. Mas a nossa responsabilidade única é nós fazermos o nosso papel. E o nosso papel é nós adaptarmos. Sabes qual é? Tu tocaste para mim no ponto, que é isto que eu tento também passar. E eu dou formação em liderança e falo exatamente dessa... Para mim, a capacidade de adaptação aliás, o Covid veio mostrar que é de facto talvez a competência mais essencial para a nossa sobrevivência em todas as dimensões da nossa vida. E aquilo que eu sinto é que aquela frase chavão do comportamento gera comportamento é muito poderosa, por isso é que eu falo da liderança pelo exemplo. Porque se eu me preocupar a adaptar-me às minhas pessoas constantemente, o que é que tu achas que elas vão fazer em relação a mim, em relação aos colegas, em relação às pessoas que elas fiam? Elas vão fazer exatamente o mesmo. E aí tu já podes falar da afiliação. Afiliativo, que é o foco no... Que é, o afiliativo, no fundo, é um pouco isso, que é demonstrar cultura, não é? Demonstrar, através dos nossos comportamentos, demonstrar, de facto, aquilo que para mim é um modus operandi, aquilo que é a cultura. E a partir daí o jogo vai-se processando, e quando tu des conta, aquela pessoa está a fazer exatamente a mesma coisa contigo e com quem os rodeia. E aí tu começas, de facto, a impactar. E eu acredito muito nisso, e por isso é que para mim a empatia é tão relevante e é a chave, eu diria, de qualquer cultura. É aquele elemento que faz acontecer o resto.
porque não me interessa muito eu ter uma cultura, por exemplo, assente no compromisso, no respeito, etc., mas no final do dia depois cada um vive a sua vida. Eu acho que a empatia é o que vai fazer ali um pouco a cola, que é, ok, eu posso acreditar nisto, nisto e nisto, mas é a empatia que me vai fazer entender o que é que no outro lado existe e o que é que eu preciso ajustar do meu para que a coisa funcione no final do dia. E portanto, respondendo à tua questão, eu acredito muito dos líderes que têm que ir buscar um bocadinho de todos esses estilos, perdão, e como é óbvio, depois cada um tem o seu estilo um bocadinho mais próprio e onde se sente se calhar mais à vontade, digamos assim, mas eu acho que sempre o foi, mas que hoje em dia nós temos de facto de ter aqui um bocadinho de cada um e perceber o que é que funciona também no meio em que atuamos. A primeira coisa que eu estava-me a lembrar, pá, é que vamos deixar de dar formação. Que isto é tão fácil, que depois desta conversa a malta está a ouvir, vamos deixar de dar formação em liderança, estamos a aniquilar o nosso trabalho. Não, porque há muitas camadas, não é? Eu sei, estou a brincar. Não, mas na prática é mesmo simples. Eu acho é que muitas vezes nós complicamos. Sim. Portanto, Mas deixa-me só, keep it simple. ou seja, Força. é muito simples, mas é muito difícil. É difícil, alinhados, sim. Porque às vezes nós também entendemos, nós vamos ao LinkedIn e vemos que é tudo. Sim, parece tudo bonito, é tudo só rosas. Não é, muito difícil. Mas porquê é que tu sentes que é difícil? Pegando nessa questão, que é, eu quanto mais leio, mais conheço, portanto que a minha experiência vai se desenvolvendo, eu sinto que os problemas de todas as organizações são os mesmos, pá. A comunicação é um dos principais, depois é o não nos entender, anda tudo à volta do mesmo. E em boa verdade, eu sinto que é difícil por um motivo principal, que é nós complicamos. Sim. Nós não temos a empatia que poderíamos ter pelo outro. Por exemplo, eu tenho uma máxima que se baseia na navalha de Henlein, que é a malícia é única e exclusivamente explicada por uma coisa que se chama ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento, não o sentido negativo da palavra. Se nós praticássemos a empatia e tentássemos ver sempre o lado bom das pessoas, eu acho que não havia problemas. Pá. Possivelmente deixava de existir também motivos de conversa. Mas... Sim. Certo. E sabes que porque é que eu acho que complicamos? Muitas das vezes nós complicamos porque não partimos para ouvir. Porque repara, certo. Se tu fores ver, a esmagadora maioria, pelo menos daquilo que eu conheço, dos líderes, eles não têm uma agenda que é agora como é que eu vou estragar a vida a esta gente toda. Ou seja, eles têm um objetivo. A questão é, quando tu vais direto ao teu objetivo e não olhas para mais nada. E portanto, aquela pessoa é super determinada, super focada, ok, isso está tudo bem e perfeito, mas atenção, o que é que caminho é que essa pessoa seguiu e o que é que ela teve que superar, digamos assim, ou o que é que ela pode ter deixado como rastro de destruição para trás. E muitas vezes tem a ver com isto, que é, aquilo que eu vou sentindo é, nós estamos tão focados nos nossos objetivos que muitas vezes nos esquecemos que somos o objetivo de todos, ou que todos partilhamos um objetivo. E por isso é que é tão importante depois haver equipas dentro da organização que estão lá para relembrar que somos todos uma equipa, etc. Mas isso começa muitas das vezes pelo topo, pelo CEO, pelo chairman, etc. Mas não é responsabilidade só deles, é responsabilidade de uma série de gente que está ali à volta. Mas o mais importante, para mim, é um pouco isto, por isso é que as empresas, e há o livro do Simon Sinek, Os Líderes Comem por Último, ele fala muito isso, das civilizações que eram compostas por grupos até cerca de 150 pessoas, porque era o número que de facto se sentia que era ali ajustado para que aquilo funcionasse. E é isso que eu sinto genuinamente isso também dentro das organizações, que chega a uma dimensão que já parece que são empresas diferentes. E tu vês, então o que é que tu gostas na empresa? Adoro a minha equipa, adoro o meu chefe, espetáculo, não sei o quê. O que é que não gostas? Há pouca empatia entre os departamentos e as pessoas não se conhecem e nem sabem o que é que eu faço e não respeitam o meu trabalho. Mas a minha equipa, eu adoro a minha equipa, pessoas porreiras e tal. E isto, se tu falares, e tu que trabalhas com muitas empresas, tal como eu também trabalho com algumas, e conheço muita gente e vou falando, e os problemas são sempre os mesmos. E é este. O problema é, eu tenho que criar ali o meu núcleo e o resto é tudo inimigo. Tal como era na faculdade, os grupos de trabalho. Parece que a minha turma era o meu grupo de trabalho. Os outros grupos já não era bem a minha turma. E eu, por exemplo, sempre tentei batalhar contra isto. E fui delegado de turma, fui presidente da Associação de Estudantes, antes disso fui dirigente associativo, porque eu sentia que as pessoas entravam desnecessariamente em conflito
com pessoas que no final do dia queriam exatamente o mesmo que ela. E por alguma circunstância ficaram em grupos diferentes, então achavam que se davam mal. E o que é agir no meio disto tudo? Que tu tens que fazer jogos para que as pessoas, sem se aperceberem, se liguem e percebam, afinal nós temos um monte de coisas em comuns. E isto faz, quando se fala hoje dos team buildings e às vezes até se desvaloriza, servem para isso. Mais uma vez, quebrar barreiras. Para a porta está fechada, abre ali uma janela. E eu acredito muito, sempre acreditei no tal líder conector, como eu dizia, que é a pessoa que diz, olha, mas tu sabes que tu estás a dizer que não gostas do Zé Manel, mas tu sabes que ele também, como tu, ele adora equitação. A sério. E então se tiver a ver com este tipo de coisas, com hobbies, é maravilhoso. As pessoas, a sério, sério. E olha que tenho a certeza que vocês tinham muitas coisas em comum. E quando metes aquelas duas pessoas em contacto, a partir dali criam-se amizades, etc. E tu percebes o jogo. O jogo é, muitas das vezes, nós sentimos ainda algo talvez muito tribal, que é, eu não nasci e não estou na mesma tribo que aquela pessoa, portanto ela é muito diferente de mim, quando não é verdade. E tem que haver este desbloquear e facilitar muitas das vezes para que as coisas aconteçam, porque mais uma vez, como tu dizias, a meu ver, complica-se o que é simples. E vou ter que roubar isso, por causa da parte tribal. Nós quando queremos a tribo líderes, nós primeiro acreditamos que toda e qualquer pessoa pode ser líder, se alocar o tempo e esforço necessário para o ser, e o nome em si foi porque nós acreditamos que nós podemos ser só uma tribo, pá. E, portanto, já agora fixe teres trazido isso. E não foi publicitado. Eu percebi. Mas foi fixe, eu aproveitei, porque nós podemos mesmo ser apenas uma tribo. Nós estamos todos alinhados, apesar de às vezes não conseguirmos perceber o que é que está por trás de um determinado comportamento, mas estamos todos alinhados. Olha, o tempo está a voar. Eu vou-te fazer aqui só mais duas perguntinhas. Uma delas está relacionada com o futuro. Eu sei que tu não tens nenhuma bola mágica, não o vês. Parece. Estamos a ficar os dois. Mas para todos os efeitos eu gostava de saber quais é que tu achas que são os teus grandes desafios neste momento e que vais tê-los, e já agora também para o BEI, se puderes, para partilhares. Claro. Bom, então, para o BEI, começando por essa segunda parte, o desafio tem sido, como eu dizia, crescer, mantendo aquilo que é a sua gênese, aquela cultura próxima e de verdadeira preocupação com as pessoas. É sempre difícil quando és fazer toda a gente sentir-se olhada quando estamos no meio de uma multidão. Acho que temos conseguido fazê-lo. Acredito que nem sempre como algumas pessoas desejariam, porque não posso ter a presunção de achar que é perfeito, não é de todo. Aliás, eu tenho uma frase para definir que tenho partilhado muito internamente, que é não somos perfeitos, somos únicos. E eu acho que isto é importante as pessoas perceberem, que é como nós como pessoas, as empresas é a mesma coisa, não são perfeitas, mas somos únicos, não estamos a imitar ninguém, queremos ser qualquer coisa de diferente, e essa coisa diferente para mim são as pessoas que a compõem. E, portanto, se tu me perguntares o que é que nós queremos, ou como é que eu vejo um mercado muito competitivo, o mercado da consultoria em tecnologias de informação, muito competitivo, com muitos players, mas vejo com muito otimismo aquilo que é o papel da OBEI, se nós não nos desviarmos deste caminho que temos vindo a traçar, de proporcionar uma experiência única, lá está, às nossas pessoas, e aqui às nossas pessoas eu vou incluir todos os stakeholders também, portanto, ao cliente, porque o cliente acaba por ver o reflexo e de forma positiva daquilo que é a nossa gestão de pessoas. Se nós gerimos bem as nossas pessoas, se as acompanhamos, se as fazemos sentir bem, provavelmente elas vão prestar um serviço de maior qualidade ao nosso cliente, sabes do que falo, certamente, e portanto é muito nisso que estamos linkados. E queremos apoiar a transformação digital em Portugal, é o nosso foco, sempre com esta premissa de que é possível fazê-lo com foco nas pessoas e não só na tecnologia. Isto é muito importante. E é aquela questão de colocar a tecnologia ao serviço das pessoas e nunca ao contrário.
E, portanto, este é esse papel. O João em si, qual é que é o meu desafio? O meu grande desafio para os meus próximos anos de carreira é dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito. Sou, de facto, um apaixonado por partilhar experiências, por partilhar conhecimento, aprender com os outros, e sinto que estou a entrar aqui numa fase muito importante da minha vida, que é, eu sinto que nós... quando chegamos a determinada fase, nomeadamente ali a partir dos 40 anos, se pudermos estar aqui a fechar isto, mas quer dizer, há muitas teorias sobre isso, mas eu acredito nessa teoria, que é a partir ali dos 40 anos, ou seja, eu já fiz muita coisa e agora provavelmente eu tenho que me preocupar mais em treinar pessoas para fazer também coisas, é partilhar aquilo que foram as minhas vivências e as minhas experiências, isto porque eu tenho uma vontade muito grande, eu sempre disse isto, e que é aos 50 anos eu gostava de me reformar, ok? Já digo isto há muitos anos. Aliás, quando surgiu agora a questão da Rita, que sei que também... sim, a Rita, inclusive eu mandei-lhe uma mensagem, dizer, pá Rita, olha, muito bom ver isto, porque não sou o único lunático que acha que é possível e que está a tentar trabalhar para isso. Como é óbvio, formar-me aos 50 anos não é desaparecer. Aliás, eu disse isso também à Rita na altura, que é, agora vai abrir-se aqui um novo mundo, porque de facto tens muito para partilhar, como é que tu conseguiste, e vê-se também esse protagonismo que lhe tem sido dado, e bem, e eu... sinto também um bocadinho isso, que é o que eu queria agora nesta próxima fase é entregar valor, continuar a acrescentar valor, continuar a fazer o meu papel de líder, não o abandonar, mas começar a cada vez mais, e já o tenho feito, a fazê-lo fora também de portas. Ou seja, acho que tenho esse dever, que é não me fechar no mundo ao bem apenas e conseguir continuar a partilhar fora. Primeiro porque acho que é compatível, depois porque acho de facto a OBEI tem práticas fantásticas e que merecem ser partilhadas. Eu acredito muito na partilha, que sempre que me convidam para partilhar, eu gosto de partilhar coisas práticas, de exemplos práticos. Tu dizias, e bem, se nós queremos ser todos uma tribo, nós temos que partilhar uns com os outros. E aquilo que nós queremos no final é um mercado melhor. E se nós sentirmos que os nossos concorrentes nos imitam, desculpa a expressão, ou que seguem algumas práticas que nós vimos criando ou construindo, e o mercado se tornar um melhor sítio, a nossa missão está completa. E isso é que porque há lugar para todos. A verdade é que há lugar para todos, só não há lugar para quem faz mal as coisas. Agora, se forem empresas que vêm acrescentar, que tratam bem as pessoas, etc., venham, tranquilo. E eu acho que isso é muito importante. E eu gostaria, um dia, que no meu discurso de encerramento da minha carreira, de poder dizer exatamente isso. Sinto que contribui ativamente para a melhoria do mercado de trabalho e para o foco naquilo que é de facto importante, que é a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que nós continuamos todos ainda muito enganados sobre algumas coisas, e isto da inteligência, isto levava-nos aqui para outra dimensão e não temos tempo, mas é como a questão da inteligência artificial. Esta é para mim a grande oportunidade das nossas vidas, de facto fazermos uma mudança no mercado de trabalho e percebermos o que é que nós queremos. Qual é que é o propósito da inteligência artificial? É produtividade, sem dúvida nenhuma, mas a produtividade nós temos dois olhares sobre ela. Nós podemos querer fazer mais com o mesmo, ou então podemos querer fazer o mesmo com menos. E aqui nós temos de definir o que é o menos e o mais. Se eu quiser fazer o mesmo em termos de produção de valor com menos tempo de trabalho, eu vou conseguir que as minhas pessoas tenham mais qualidade de vida, provavelmente. Se eu quiser fazer, com o mesmo tempo que as pessoas trabalham hoje, mais coisas, provavelmente eu só estou a trabalhar na parte da criação de valor económico e não na parte de qualidade de vida humana, digamos assim, e isso para mim é uma preocupação, e acho que como líderes nós temos que refletir efetivamente sobre isso, que é como é que queremos utilizar tudo aquilo que está a ser construído e a ser colocado à disposição das organizações em prol da qualidade de vida das pessoas, da sociedade. Que mercado de trabalho é que nós queremos para os nossos filhos? Que legado é que queremos deixar? Isso é de facto para mim um tema que me preocupa, pelo qual tenho tentado também trazer para cima da mesa junto de outros líderes para refletirem sobre isso, porque eu acho que é muito importante. E tu falavas de um excelente exemplo, tomaste uma decisão que foi ter 4 dias apenas de trabalho por semana. Eu costumo dizer que na realidade da OBEI isso não é possível, pelo menos para já.
naquilo que eu vejo de médio prazo. No entanto, eu se abrisse uma empresa nova, de raiz, em que eu fosse o número 1, digamos assim, começasse a construir devagarinho a empresa, acho que era a primeira medida que eu tomava, era essa, era começar com uma semana de 4 dias, porque acredito que se começares assim de origem e montares toda a tua operação com base nisso, desde o pricing à estrutura de recursos humanos, etc., eu acredito que é viável e, portanto, os meus parabéns também por isso. E acho que todos temos que refletir, então, sobre isto, que é o que é que realmente toda esta inovação tecnológica e tudo aquilo que temos vindo a trabalhar pode vir a trazer ao mercado de trabalho, mas, acima de tudo, à vida humana, à nossa qualidade de vida enquanto sociedade. Na prática é mesmo olhar para o copo ou meio cheio ou mesmo vazio, é uma escolha, e eu acredito que a tecnologia, baseando em todas as revoluções industriais, todas as mudanças, que trará sempre mais coisas benéficas do que coisas prejudiciais. É verdade que haverá sempre troca de empregos, isso vai acontecer, mas a criação de emprego será sempre positiva. O tempo passou a voar, João. Eu só tenho uma pergunta final. Não vou fazer a que faço na grande maioria dos episódios, que é o legado, porque tu já o partilhaste de certa forma. Faltou ainda mais alguma coisa, mas já foi bastante boa. Eu gostava que, tal como na introdução eu te perguntei qual é que foi o melhor conselho que já recebeste, se tu podes dar um bom conselho a quem está do outro lado e que queira ouvir na tua voz um bom conselho para melhorar a sua liderança. Bom, se calhar vou deixar, já toquei no tema, que é o delegar responsabilidades em vez de delegar tarefas. É uma máxima que eu uso com muita frequência, e que eu acho que nos tempos de hoje em dia, nos tempos atuais, é mesmo essencial. É essencial nós entendermos que temos que preparar as nossas pessoas para viver sem nós. Nós temos que nos tornar, como algumas pessoas dizem, tornar cada vez mais redundantes, e ser redundante, no caso, não é deixar de ser impactante, não é deixar de assumir o nosso papel enquanto líder, mas nós só criamos outros líderes quando lhes damos uma experimentação do que é ser líder. E isso é extremamente importante. E daí a importância de delegar responsabilidades. Claro que nós não podemos pensar, ok, então mas espera aí, vou delegar responsabilidades, e há muito logo aquele pragmatismo de, ok, então estás-me a dizer que se eu contratar um júnior, vou delegar-lhe uma responsabilidade e está tudo bem. Não, isso é despachar. Estou a falar de delegar. Delegar é aquilo que a gente falou há pouco, é comunicar. Comunicar. E quando é comunicar, aqui eu falo eu sou muito fixado na importância do planeamento e de mostrar a visão, mostrar o propósito das coisas. Como é que vamos fazer isto, ou porquê é que vamos fazer isto, o que é que vai na minha cabeça, e inspirar aquela pessoa a que queira ser ela a fazer aquilo. À maneira dela, ok? Ou pelo menos tendo espaço para fazer algumas coisas à maneira dela, ainda assim tem que haver uma linha condutora. E eu acho que isso é essencial para que as pessoas percebam, efetivamente, lá está, mais uma vez, ok, é desta maneira que tu pensas, e o que é que nós temos que fazer quando delegamos responsabilidades? Temos que ir tirando um pouco, alargando um pouco agora está-me a faltar a expressão, mas a malha, não é? Ou seja, ao início malha curta, ali mais perto, percebeste mesmo? Então olha, vai arrancando com a ideia, começa a passar isso para o papel e vamos voltar a falar. Falamos, começa a entender que a pessoa está a ir lá. Ok, é essa a linha. A seguir, em vez de, se calhar, ter um ponto de situação todas as semanas, tenho 15 em 15 dias. E quando dou conta, a pessoa está a fazer aquele trabalho melhor do que eu. E esse, eu acho que e eu sei que isto pode parecer clichê, e hoje já se fala muito nisto, portanto não estou a trazer aqui nenhuma grande novidade, mas de facto esta, para mim, é o maior conselho que eu poderia dar a alguém que ou que já é líder ou que se está a querer tornar líder, porque muito honestamente é aquilo que vejo que menos fazem. Okay? É esta dificuldade em delegar responsabilidades, em querer controlar, ou então em delegarmos aquilo que não queremos fazer, ou que nos é mais chato, ou que achamos que é mais fácil, porque achamos que às vezes estamos a facilitar a vida à pessoa. Não, eu vou delegar isto como é fácil, e a seguir eu tenho aquela pessoa a dizer, estou aborrecida, isto não me desafia, eu vou-me embora. E eu perdi uma pessoa que se calhar era boa porque não a queria chatear, e é melhor ser eu a fazer isto, que eu já faço tão bem, vou perder tanto tempo a explicar, e acho que isto é extremamente danoso, inclusive para a tal relação, mas depois para aquilo que são os resultados mais largos. Eu costumo dizer que
e mais uma vez pegando no futebol, uma equipa que quando o treinador não pode ir ao jogo e faz tudo como se o treinador lá tivesse, isso é de um conforto e de pelo menos para mim, é de uma magia até que uma pessoa até parece que vai arrebentar de orgulho, porque é verdade, eu sinto genuinamente orgulho quando vejo a minha equipa fazer coisas e eu sinto ainda mais orgulho quando eu não fiz nada, sabes? Eu não fiz nada para aquilo, naquele momento pelo menos, não é? Eu digo, pá, espetacular, é porque fiz qualquer coisa bem lá atrás. E eu acho que isso é mesmo um descanso muito grande e acaba por nos ensinar que muitas das vezes nós precisamos muito de confiar. E às vezes vamos sair... Tu partilhaste uma coisa muito gira, não é? Dos 13 azares. E é isto, é assim, claro que vão haver azares, mas qual é o líder que não vai ter azares? Nem é o líder, é o profissional. A pessoa, no geral, sim. É o quê? Sim. Já agora, só dizer algo que queria partilhar, que o nosso foco devia ser mesmo tornar o nosso trabalho redundante, pá. Isso seria uma boa... Eu adorava deixar... Quando eu falo dos 50 anos, precisamente, sim. Eu não quero deixar de fazer nada, não é isso, não é não fazer nada. Quando eu digo deixar de trabalhar, é deixar, se calhar, de ter... a obrigação de o fazer, eventualmente, ou o tipo de vida que eu tinha. Isso mesmo, vou ter outras coisas, não é? Há sempre desafios. Mas eu acho isso inteligente e sabes que o ser preguiçoso, as pessoas quando são preguiçosas, muitas vezes, porque querem fazer a mesma coisa com menos esforço. Eu sou muito preguiçoso. Exato, e neste caso não é por isso, mas é por eu sentir mesmo que eu não quero fazer as mesmas coisas sempre, então eu tenho que ensinar alguém a fazê-lo. O Bill Gates falava sobre isso, que ele gostava de encontrar pessoas preguiçosas, porque significaria que eles iam tentar encontrar uma melhor solução para fazer aquilo. Ou eficientes. É verdade. Bem, perfeito. Só para terminar, queria-te dar aqui um agradecimento por teres vindo. Muito obrigado. Espero que tenhas gostado. Adorei. E tens aí uma garrafinha, um livro que já tem para vou mostrar? dar conta. Já agora, se quiseres, pá, eu agradeço. Claro que sim. Uma garrafinha aí de vinho. Muito bem. Uma caneca, se quiseres pôr a garrafa ou se quiseres pôr outra coisa qualquer. Claro que sim. E um livro que... Eu pensei que tu provavelmente já terias lido grande parte dos livros técnicos que temos. O Líderes que Comem por Último, O Bom Excelente, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, etc. E lembrei-me que, fruto da história do Tolstói, portanto, isso é o último ano da vida do Tolstói, ele escreveu 2 grandes livros, A Guerra e Paz e a Ana Karenina. Eu achei que poderias gostar, mas... Muito obrigado. Pensei que, como eu gosto, também poderias gostar. Se não gostares, diz-me e depois fica aqui escrito que eu falhei na análise. Eu tento analisar cada pessoa e tentar encontrar um livro que eu acho que ela pudesse gostar. Tento fazer isso antes de nos conhecermos a fundo. Acho que vais gostar, mas não tenho a certeza. É sempre um desafio, tu vais-me dizer. Garanto que vou e muito obrigado. E ainda está aqui mais. E tens a canequinha, pá. É uma canequinha igual a esta, daqui da Tribo de Líderes. Ok. Está bem? João, mais uma vez. muito obrigado. Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Bem, malta, espero que tenham gostado tanto deste episódio como eu. E há muitas frases que o João disse que vão ficar na minha memória, mas há uma que ele disse que eu queria relembrar, que é: não somos perfeitos, mas somos únicos. E espero que levem esta convosco, mas também podem sempre rever isto, portanto não precisam levar nada convosco, que isto podem ter a memória da Dora e podem voltar a vir aqui e voltam a ver. Nós, quando criamos a Tribo de Líderes, queremos com um objetivo específico, que é mudar a forma como nós vemos a liderança. Portanto, a liderança não é um cargo, é sim uma qualidade e, portanto, se nós formos vistos como tal por pessoas, nós somos líderes. Uma função em si não nos dá. E, portanto, tudo aqui que o João partilhou são bons ensinamentos para essa caminhada que eu acredito que todos vocês estão a fazer. Eu estou a fazer e acho que é uma caminhada eterna, portanto, todos nós iremos acabar por continuar a evoluir até chegarmos eventualmente onde queremos, ou então nunca vamos lá chegar e continuaremos neste registro. Espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.